No vídeo de hoje vamos comentar sobre 3 fundos imobiliários absurdamente baratos, descontados, com dividend yield mais altos e também impopulares, né, que a gente está comprando nesse início de mês. Presta atenção que a gente vai te explicar o porquê também. E já deixa o teu comentário, se está comprando fundos imobiliários, se sim, qual, e se você gostar do vídeo, dedo no like. Tamo junto? Bom, a gente está vendo a maior crise aí que já enfrentamos no mercado de fundos imobiliários, né? O IFIX vem caindo nos últimos 6 meses e vem mal desde a pandemia, e como o IFIX não tem tanto histórico, aí no histórico inteiro ele já não está indo muito bem. Tem gente muito boa como o Bars, que a gente admira muito, que diz que não investe em fundos imobiliários, e aí muitos, né, inspirados dele passaram a não gostar também, e, enfim, tá super impopular de comprar fundos imobiliários, até porque tá tendo crise aí nos fundos de papel, que vem depois de uma crise em fundos de tijolo, com as varejistas ali com maior dificuldade, fundos de logística também estão em crise, enfim, parece um momento perfeito para ninguém investir em fundos imobiliários, ainda mais com a taxa Selic lá em cima também, o que na verdade, né, nos livros de finanças que a gente vê e na nossa história, no nosso histórico aqui como gestor de investimentos, Filipão no mercado financeiro também há muitos anos, a gente percebe que geralmente é o melhor momento para você fazer uma compra pensando no longo prazo, mas a gente quer aqui te educar para que você tome boas decisões, por isso a bandeira que a gente defende aqui, invista ou não em fundos imobiliários, faça e tome as suas decisões com base em estratégias muito claras. Então a gente vai citar cada um dos fundos que a gente está comprando, o porquê deles e também qual a estratégia que a gente segue. Primeiro, Filipão, qual fundo é esse e por que o código dele é BRCR11? A gente está falando aqui do BTG Pactual Corporate Office e ele basicamente está investindo em ativos AAA, basicamente ali 73% da carteira deles são em ativos de maior rating que a gente chama, né? Então ativos mais bem qualificados, e o restante ali entre ativos de A e rating B também. Falando de região, o fundo está basicamente em São Paulo e no Rio, sendo 70% São Paulo e 30% ali no Rio de Janeiro, todos os ativos do fundo. E ele tem uma diversificação muito boa dentro dos inquilinos que ocupam os imóveis dele. A gente fala de Petrobras, Samsung, da Volkswagen, da INPE. Falando dos indexadores do fundo, ele está ali com 70% sendo inflação IPCA e 28% inflação IGPM, então é um fundo basicamente ali atrelado à inflação. O fundo está com uma dificuldade ali de conseguir baixar essa vacância, já vem mês a mês tentando negociar os espaços dele que estão sem inquilinos, né? E ele chegou ali em 18,3% da vacância financeira. O relatório do fundo vem acompanhando esse dado ali. Nos últimos 12 meses, o fundo está caindo mais de 21%, assim como a maioria do mercado do fundo imobiliário, que está caindo bastante. E quando a gente considera o pagamento de dividendos, a gente vê uma queda de menos 11,7% nas cotas desse fundo. E lá dentro do relatório desse fundo, o próprio gestor também fala um pouco sobre isso, né? Até nos últimos 24 meses, uma janela maior do que a gente observou, o fundo vem sofrendo ali 25%, muito por conta da vacância e de algumas dívidas que ainda estão dentro do portfólio do fundo, como é o caso ali do Diamond Tower, que tem uma obrigação que o fundo ainda precisa dar de conta ali e impacta um pouco o resultado financeiro. Apesar disso tudo, desde 2022 ele consegue ali manter esse fluxo de pagamento de dividendos, como a gente consegue ver nesse gráfico, de forma bem constante. E é esse uma das razões do porquê que a gente está investindo nesse fundo de acordo com a nossa estratégia. Ele mantém uma mediana de dividend yield todos os meses na casa de 0,81%. E o preço sobre valor patrimonial desse fundo, depois disso tudo, está em 0,55 com 45% de desconto. Precificando aí uma enorme impopularidade dele. Se procurar aí nos comentários, nossos vídeos antigos, você vai ver que ele é bastante impopular entre os investidores, o que é o gancho perfeito para eu falar sobre estratégia de investimentos. A gente está acostumado na nossa vida a ranquear as coisas dos melhores para os piores. Então, por exemplo, a gente vai ranquear aqui os melhores times de futebol de Porto Alegre, porra, tem Inter lá em cima, depois tem o Cruzeirinho, depois tem o Grêmio, beleza. Agora, se eu fosse um investidor, não significa que o melhor investimento é o Inter, porque ele é melhor que o Grêmio. Se o Grêmio estiver sendo vendido baratinho, porque daqui a pouco não tem estádio, porque cai várias vezes para a Série B, não tem um histórico tão bom quanto o do Inter, talvez o Grêmio fosse o melhor investimento. Então, diferentemente de várias áreas da nossa vida, né, em que a gente procura ranquear do melhor para o pior, em investimentos a gente tem que considerar o preço. E se você percebe isso, talvez você se torne na hora um investidor em valor, que é o que a gente é. A gente procura comprar ativos impopulares, descontados e que a gente acredita que o mercado está exagerando. É uma estratégia que para fundos imobiliários a gente chama de S-Rank, que a gente testou e o resultado histórico foi melhor do que o IFIX.
embora ela esteja perdendo do IFIX nos últimos 24 meses. É bem importante ser transparente aqui, né? Nem toda estratégia vai vencer sempre por prazos médios e longos, inclusive às vezes, mas que nos traz muita clareza sobre quais fundos imobiliários comprar. E a gente fala muito do S-Rank aqui em vídeos sobre fundos imobiliários. Hoje eu não quero ser repetitivo e quero te apresentar uma possibilidade de você conhecer melhor a estratégia e saber como ela vai te indicar quais fundos comprar e quando vender. Que a estratégia, ela deriva em alguns fundos. Não é uma recomendação, mas sim é um output de você rodar os filtros lá da estratégia para você conhecer melhor a estratégia e inclusive saber quais fundos imobiliários passam por ela nesse início de mês. 7 diferentes fundos que passam por ela nesse início de mês. Aperta ali no botão que tá em cima da cabeça do Felipe ou no primeiro link na descrição para conhecer melhor a S-Rank. A S-Rank é essa que está nos induzindo aí a comprar. Estamos comprando também em nome dos nossos clientes aqui do Clube do Valor. Um detalhe, o Clube do Valor trabalha com serviços de wealth, serviços de gestão e aconselhamento de investimentos, em que ou a gente toma decisão em nome dos nossos clientes ou a gente ajuda eles a tomarem decisões. E quando o cliente segue uma estratégia de valor, como as nossas estratégias proprietárias, ele acaba comprando também fundos como o BTCI 11, né? O BTG Pactual Crédito Imobiliário. Filipão, esse fundo aqui é diferente do outro, né? A semelhança é que esse fundo também é gerido pelo BTG ali, só que nesse caso é o BTG Pactual Crédito Imobiliário. E a receita desse fundo é praticamente toda de CRIs, como você consegue ver aqui na tela. 10 centavos do último resultado por cota, contados dos 11, veio ali dos CRIs. E quando a gente olha para os segmentos dentro desses CRIs, a gente vê ali o segmento logístico e residencial, cada um com mais ou menos 35%, e o restante está em shoppings, varejos e outros setores. Os CRIs têm ativos localizados muito mais ali no Sudeste, com 81% da carteira focada ali. O restante está espalhado por Sul e Nordeste do país. E os indexadores desse fundo, a gente vê 71% do fundo alocado em uma taxa de IPCA mais 7,2%. Lembrando que isso tudo já é isento de imposto de renda para a pessoa física quando ele vai reajustar o contrato. E tem 25% ali de CDI mais 3,4%. Um adendo aqui, né, para você entender sempre o risco de um fundo imobiliário específico, quanto maior for a taxa que ele recebe por indicador, mais arriscado ele tende a ser. Então, maior o potencial de retorno, maior também o risco. Então, nesse caso aqui, esse fundo, né, com uma taxa média de IPCA mais 7,2, CDI mais 3,4, do meu ponto de vista aqui, na minha experiência, ele fica meio que na média, né? Ele não é um fundo high yield, que seriam taxas maiores, mas risco maior. Ele também não é um fundo high grade, né, que seriam taxas ainda menores do que essas e risco ainda menor. Dá para dizer assim, né, Filipão? Muito bom. Tem vários fundos que a gente já trouxe aqui com taxas de IPCA mais 10, IPCA mais 11, que esses sim são fundos muito mais high yield, carregando um pouco mais de risco. Lembrando que esse fundo era conhecido como FEX C11 e incorporou o BTCR para virar o BTCI, que é o que a gente está olhando aqui. E inclusive isso trouxe um número absurdo de novos cotistas para o fundo. E aí, olhando para os últimos 12 meses, a cotação do fundo chega a cair mais de 16%, também sofrendo junto com o mercado de fundos imobiliários. E quando a gente olha de novembro para cá, que é quando ele realmente mudou o nome do ticker, é esse histórico que a gente vê uma valorização de 1%, contando reinvestimento dos dividendos. E aí, olhando para o histórico completo, a cota ela consegue bater tanto o CDI quanto o IPCA, quanto o IFIX ali no Brasil. Novembro para cá, se tu pega ali o gráfico do IFIX, ele tá performando melhor que o IFIX, afinal de contas o IFIX cai cerca de 6%, o IFIX está passando aí, está refletindo aí toda a dificuldade no setor de fundos imobiliários. No comecinho desse ano, esse fundo fez um split, um desdobramento de cotas. Ele tinha cada cota sendo negociada ali mais ou menos a R$80, e agora você vai ver algo próximo a R$9, esse gráfico mostra isso. Basicamente o que aconteceu é que o fundo agora tem mais cotas negociadas a um preço menor, isso não muda em nada o valor de fato do fundo. E muita gente acha que ele é mais barato porque ele está cotado a 9. Isso é um erro, né? Talvez seja mais fácil de comprar mais cotas, talvez não, é óbvio que é mais fácil de comprar mais cotas, né? R$10 você compra uma cota dele agora, antes não dava para comprar, mas isso não significa que ele está mais descontado do que era antes, né? O desconto, aliás, ele segue o mesmo, segue muito parecido, que é um desconto aí de 11% aí no valor patrimonial, ele está sendo negociado a 0,89 vezes a relação de preço-valor patrimonial, com uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 1,18%. E antes de citar outro fundo que a gente está comprando aqui, o terceiro desse vídeo, é importante eu te alertar para a importância da diversificação. E na crise a gente vê bem como isso importa, né? Tem um ditado que diz que quando a maré tá alta, todo mundo ali tomando banho de... tô bugando isso aqui. Tá todo mundo ali tomando banho de mar, mas quando ela baixa a gente vê quem tá nu e quem tá vestido, né? E basicamente o cara
cara que está na crise é o cara que tem poucos fundos imobiliários e uma exposição a fundos imobiliários muito grande na carteira. E aqui para os nossos clientes do Clube do Valor, o cara mais agressivo, o cara mais tolerante ao risco, ele vai ser orientado a ter 33% da carteira em fundos imobiliários. Por que isso, Ramiro? Porque o cara mais agressivo, ele vai ter modelo 100% renda variável de carteira, que indica que o ideal para ele seria investir 1/3 em fundos imobiliários, 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas, isso para o longo prazo. Os raros clientes nossos que têm mais peso em fundos imobiliários é porque eles bateram o pé no chão e falaram, não, eu quero ter mais fundos imobiliários, eu quero correr mais risco. Mas o cara aqui, que no nosso exemplo, da forma com que a gente enxerga o mercado, é o cara que mais tem fundos imobiliários, tem 1/3 da carteira em fundos imobiliários, a gente ainda indica para esse cara ele ter 15 diferentes fundos imobiliários. Ou seja, um fundo imobiliário na carteira dele representa 2% da carteira como um todo. Então, se esse fundo passa por uma dificuldade muito grande, cai 50%, esse cliente ele não vai quebrar, né? Ele inclusive vai se recuperar muito provavelmente com outros investimentos da carteira dele, num prazo ali que não dá para precisar, mas em médio prazo, 36 meses, 60 meses, ele tende já muito mais do que recuperar isso. De novo, lembrando, a gente prega aqui ter 15 diferentes fundos imobiliários e ter no máximo 1/3 da carteira pro longo prazo em fundos imobiliários. Dito isso, eu fico mais à vontade de citar aqui qual é o terceiro fundo, né, Felipão? Esse é um fundo que a gente vem falando muito, inclusive nos últimos meses, porque ele tá barato pra caramba e também é um fundo do tipo de tijolo focadaço ali em lajes comerciais. A gente consegue ver isso na alocação dele por porcentagem. 78% do dinheiro do fundo tá em imóveis diretos, sendo outros 16% em fundos imobiliários e o restante é em caixa ali em renda fixa que o fundo tem. O fundo hoje tem cerca de 5 ativos imobiliários na carteira, sendo o principal o WT Morumbi, que já é representando 47% do patrimônio do fundo e 36% vem ali das receitas financeiras do fundo. Falando dos inquilinos ali, a gente vai ver a Arezzo, a Sinqia, a Epson e algumas outras empresas. E aí, esse fundo está muito focado em corrigir os contratos pela inflação e IGPM. Quase 70% da carteira do fundo usa esse indexador, sendo que outros 23% ali usam inflação e IPCA. O fundo também está com uma vacância ali que não está 100% completa nas lajes comerciais que ele coloca para alugar, tá cerca de 89% alugado, tem 11% ali que está no gap sem conseguir gerar receita. E lembrando que esse fundo aqui também é um daqueles que carrega uma dívida dentro do colchão do fundo imobiliário, que inclusive dentro do próprio relatório do fundo o gestor relata que esse imóvel ainda tem uma dívida de 315 milhões em patrimônio a ser paga, e aí isso sim dá um peso ali negativo para o balanço do fundo, que por outro lado faz com que ele fique um pouco mais impopular, deixando o fundo com um desconto muito alto. Mas antes de falar disso, a gente olha para a cotação do fundo e nos últimos 12 meses a gente vê uma queda de mais de 23%. Mesmo colocando os dividendos nessa conta, essa queda fica em 15% nos últimos 12. E é importante observar também, os dividendos do fundo vêm se mantendo. Ele consegue ali pagar 62, 63 centavos por cota e o gestor diz que muito provavelmente vai ser tranquilo de manter esse pagamento ali em 2023, mesmo com essa dívida. E aí por que a gente está investindo nesse fundo? É que ele está com uma mediana de dividend yield de todos os meses de 0,94%. E o preço sobre o valor patrimonial está em 0,6. Então, o Felipão que estava falando do SARI 11, né, o Santander Renda de Aluguéis. Se você quiser entender melhor como a gente seleciona fundos imobiliários, aqui vai estar o link para um e-book, clicando a estratégia. E se você quiser entender como a gente faz para selecionar ações, quiser conhecer a nossa estratégia, ver se faz sentido para ti, aqui vai estar o link de ações baratas que estamos comprando nesse início de mês. Aperta lá, assiste, um grande abraço e até mais.